Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos diante da Sua presença nesta quarta-feira doutrinária, nos cultos nos lares, naquilo que nós esperamos, irmãos, que esteja sendo uma bênção para você, esteja sendo uma bênção para a sua família, se reunir na sua casa e também se deleitar, né, nesse texto, nessa passagem da palavra do nosso Deus, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, aqui no capítulo de número 25. Eu convido você, então, a abrir a palavra do nosso Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Hoje, então, nós veremos o que foi um momento crucial, ali importantíssimo, né, um divisor de águas para a vida do apóstolo Paulo. Ele ainda, né, estava preso, né, permanecia preso ali na cidade de Cesareia, e os judeus de Jerusalém ainda queriam a sua morte, ainda queriam ali de fato que a vida do apóstolo viesse ao fim. E como nós vimos, um novo governador havia chegado ali a Cesareia. O nome dele era Pórcio Festo. Então, Atos, capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 12. Nesse bloco, nós somos informados que assim que Festo assume o governo, ele subiu para Jerusalém. E assim que chega ali, na cidade de Jerusalém, os principais sacerdotes o procuram para apresentarem queixa contra Paulo. Eles solicitavam que Paulo fosse trazido a Jerusalém com a desculpa, né, de ser julgado ali por eles. Entretanto, irmãos, como o texto vai revelar, o intuito era outro. O versículo 3, armando eles para o matarem na estrada. Bem, Festo ele negou o pedido, né, de que Paulo fosse trazido até Jerusalém, mas ele disse que os judeus poderiam descer até Cesareia quando ele mesmo estivesse por lá e apresentasse então acusações contra Paulo. Lembrando, irmãos, que isso já havia ocorrido, né, no mandato de Félix, o governador anterior, mas agora seria diante de um novo governo. No versículo número 6, somos informados que Festo ele se demora em Jerusalém de 8 ou 10 dias. E estando já em Cesareia, e ali no tribunal, né, ele manda que tragam a Paulo. E aí o versículo 7, comparecendo este, no caso Paulo, rodearam-no os judeus, né, que de fato ali haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, nada podiam provar, né? Não podiam provar. Então, irmãos, podemos ver que foi mais do mesmo, né? Da mesma forma que eles não apresentaram provas contra Paulo diante de Félix, agora também da mesma forma diante de Festo. Os judeus não acrescentaram nada mais novo. Eles realmente acreditaram que um novo governo poderia julgar favoravelmente a eles agora. Paulo, então, ele lança ali a sua palavra de defesa mais uma vez. Desta vez, não tão longa palavra, não tão longo discurso, mas uma palavra curta, uma palavra distinta, entretanto suficiente. Há de convir que o governador Festo provavelmente já tivesse conhecimento dos últimos acontecimentos. E então, no versículo 8, está escrito que Paulo, porém, defendendo-se, ele proferiu as seguintes palavras. Então ele diz: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, que estava ali há pouco tempo, né, ali naquele governo, e que precisava muito, né, do apoio dos judeus de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, era como um barril de pólvora naquela época, né? Então, diante disto, ele esboçou, né, um julgamento favorável e o que seria injusto aos judeus. No versículo 9, então Festo,
querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Só que Paulo, como nós já vimos e bem conhecemos, Paulo ele pensava à frente de cada momento, né? E aqui não seria diferente. Festo tomaria conhecimento de que não estava diante de um prisioneiro sem conhecimento algum. Então, o versículo 10 e o versículo 11. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém, disse Paulo, que eu seja julgado. E nós já sabemos por quê, né? Porque ele era um cidadão romano. Aí ele completa: nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então, Paulo aqui ele lança a ideia de que, olha, você leu lá o meu caso, você conhece a minha história. Aí, continuando. Caso, pois, ele disse, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, aí ele é bem taxativo. Ninguém, olha só, ninguém, e ele deixa bem claro, até tu, governador, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Aí ele conclui uma frase famosíssima: apelo para César. Então, como um cidadão romano, ele estava pedindo para ser julgado em Roma. Literalmente, irmãos. E aqui é algo que só nós o sabemos, né? Aqueles homens ali não sabiam. Mas nós o sabemos, porque a palavra já nos revelou. Literalmente, Paulo ele se utiliza de algo revelado a ele pelo Senhor Jesus. Lá em Atos 23, 11. Lá, o Senhor Jesus disse a ele em cadeia, né? Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E apelando para César, era para Roma que ele iria. Diante de tal palavra, né, a palavra dita por Paulo, não restou outra coisa a ser feito ali por Festo que não dizer um sim. Versículo 12, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. E agora Atos, capítulo 25, versículo 13, até o versículo de número 22. Aqui, irmãos, neste bloco, nós somos informados da visita do rei Agripa e de Berenice, né, que era a sua esposa ali, à cidade de Cesareia. E uma nota aqui, irmãos, é que este Herodes Agripa II, né, era este o Agripa aqui citado, Herodes Agripa II. Ele era casado com Berenice, né, como nós já adiantamos. E ambos eram filhos de Herodes Agripa I. Sim, irmãos, era uma relação incestuosa, né? Eram dois irmãos. A história diz, irmãos, que Berenice, que era a filha mais velha ali de Herodes Agripa I, ela ficou viúva 2 vezes antes de entrar numa relação incestuosa com seu próprio irmão Herodes Agripa II. Apesar do escândalo, né, deste relacionamento, ela era frequentemente ali apresentada, né, como a rainha de Herodes, isso sempre em ocasiões oficiais. Então, irmãos, são estes que chegam ali nesse contexto de Paulo. Então, bem difícil, irmãos. Festo, então, diante desta oportunidade da visita do rei e da rainha, Festo, então, ele conta toda a história de Paulo e sua prisão. Aqui, ó, no versículo de número 14, né? Está escrito que, como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs, né, ali ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix, ele deixou aqui preso certo homem. Então ele conta, né, toda a história de Paulo ali, né, e a sua prisão, desde a sua prisão ali em Jerusalém e as acusações dos judeus contra ele. Até mesmo, né, a sua própria ida, né, a ida de Festo até a cidade de Jerusalém, e como ali os judeus falaram com ele acerca de Paulo. E também
ele lhes conta ali o último julgamento de Paulo, né, que havia acontecido ali há alguns dias. Acrescentando que, no versículo 19, traziam contra ele, né, algumas questões referentes à sua própria religião, e isso aqui é bem interessante, ele fala para o rei, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. É interessante vermos aqui qual era a interpretação dos ímpios, né? A interpretação de Festo, por exemplo, acerca de Jesus, em meio às questões internas de judeus ali contra Paulo. Então, enquanto havia uma briga dos judeus contra Paulo, olha o que os ímpios pensavam acerca de Jesus. Isso é para nós pensarmos um pouco, né, irmãos? Às vezes o povo de Deus fica se digladiando, fica brigando tanto. O que importa mesmo é o que os ímpios pensam acerca de Jesus. E muitas vezes, por causa das brigas que acontecem dentro ali dos celeiros cristãos, os ímpios ficam confusos, né? E Festo aqui fala, não, Paulo ele falou em nome de um certo homem morto chamado Jesus, né? E a quem ele declara que ressuscitou dentre os mortos. Apenas um parênteses aberto aqui, irmãos. Festo então lhes conta do apelo de Paulo ali a César, né? Manifestando ali a sua preferência em ser julgado por César ao invés de Jerusalém. E o bloco finaliza dizendo que, no versículo 22, então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. É impressionante, né, como a história de Paulo atrai, né, ali o interesse desses homens poderosos, né? E aí então Festo concluiu: então amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E aí vamos para o último bloco do capítulo 25, do versículo 23 até o versículo de número 27. Já é escrito aqui, irmãos, no versículo 23, que já no dia seguinte, Paulo ele é trazido à presença de Agripa e Berenice. Mas não só isso, irmãos, está escrito que Agripa e Berenice, com grande pompa, entraram na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade. E aí sim Paulo foi trazido por ordem de Festo. Olha o ambiente que se criou ali, né, para Paulo, né? E ali Festo revela qual era a sua percepção acerca do julgamento daquele homem e qual era a sua intenção ao trazê-lo diante de Agripa, da rainha, e de toda a sua comitiva. Versículo 24 até o versículo 27. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Ok, irmãos? Mas qual era a percepção dele mesmo, né, do próprio Festo? Aí o versículo 25, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Na realidade, irmãos, ele não tinha muita escolha, não é? Mas ele então disse que resolveu enviar Paulo até o imperador. Então, Paulo iria para Roma. Aí o versículo 26, contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Então, qual era a intenção de Festo? Ele conclui: por isso eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa para escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. E no capítulo 26, nós veremos então, irmãos, como se deu essa audiência diante de Agripa II. Mas isso, irmãos, fica para a próxima quarta-feira, quando estudaremos o capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos. Aqui, queridos, alguns pontos que merecem destaque mediante aqui a apresentação do capítulo de número 25. Primeiro, irmãos, Deus no controle de tudo. As coisas estavam se conduzindo para Paulo ir a Roma. Essa era a vontade de Deus.
Então fazia mais de 2 anos que Paulo estava ali preso, mas Deus havia revelado que ele iria para Roma. Deus estava no controle de tudo. Segundo, Paulo firmado ali em suas palavras, né? Paulo estava ali verdadeiramente firmado em suas palavras. Em nenhum momento o apóstolo ele muda a sua palavra de defesa, embora simples, desta vez, né? Uma simples palavra de defesa, mas as palavras se mantêm verdadeiras, o que nos leva para o terceiro ponto de destaque, que é a força da verdade. É bem visível, irmãos, a influência sofrida por homens de poder, né, diante da injustiça causada a Paulo. Festo, assim como foi com o comandante Lísias, assim como foi com Félix, estava totalmente inclinado a ouvir a Paulo. E até mesmo Agripa, segundo, ele sentiu o desejo de ouvir a Paulo. E o quarto ponto de destaque aqui é a ação desesperada do inimigo. Então o inimigo, né, ele levanta os judeus de novo, com as mesmas artimanhas, com as mesmas mentiras, e agora, né, com a chegada de Festo, né, o novo governador, que também queria a aliança com os judeus, e também ali a chegada de Agripa II, de Berenice, pessoas bem difíceis de se lidar. Então, como Paulo iria se sair diante dessas questões? Parecia mesmo, irmãos, como um laço de passarinheiro para tentar lhe derrubar, mas ao fim, tudo era um plano de Deus para levá-lo até a Roma. Então, esses pontos de destaque aqui em Atos capítulo 25. Primeiro, Deus no controle de tudo. Segundo, Paulo firmado em suas palavras. Terceiro, a força da verdade. E quarto, a ação desesperada do inimigo. Sendo assim, irmãos, eis aqui as aplicações à igreja diante desta exposição bíblica. Lições para a nossa vida. Crendo que Deus está no controle de tudo, firmemos sempre nossas palavras na força poderosa da verdade. E ainda que o inimigo se desespere e desça contra nós com fúria, Deus está no controle de tudo. Sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todas as coisas. Que o Senhor pois nos abençoe, irmãos, e até a próxima quarta-feira, quando veremos então esta audiência do apóstolo Paulo diante do rei Agripa II. Muito interessante, irmãos, e assim poderosas aplicações para a nossa vida, valiosas lições para a vida da Igreja do Senhor Jesus. Oremos a Ele então. Pai, muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por este momento em que podemos nos deleitar na tua palavra. E que esta palavra, Deus, continue falando profundamente aos nossos corações. Que as aplicações, as lições retiradas dela sejam para nós como tesouros valiosos, que funcionem como gatilhos diante de situações difíceis da nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que a tua palavra permaneça para todo sempre em nós, para que guardemos a tua palavra no nosso coração em todo o tempo e para todo o tempo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.